você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Gabigol recebe mais uma péssima notícia depois da sua punição. 98 milhões de reais. Titular do Flamengo sinaliza positivo para assinar com o time da Europa. Tite aprova e Flamengo encontra lateral direito dentro de casa. 2 milhões e 100 mil reais de salários. Marcos Braz fechou contratação a pedido de Tite. Reforço chega semana que vem. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Nos últimos dias saiu a informação que o Flamengo vai tentar um lateral esquerdo, principalmente com a preocupação sobre o Ayrton Lucas e o Vinha, ambos convocados frequentemente pelas suas seleções. Entretanto, a nação alerta que a diretoria precisa de um lateral direito diante da iminente saída do Wesley e do Guilherme Varela nas convocações. O Tite parece ter encontrado alguém dentro de casa. Trata-se do jovem Everton Araújo, mesmo sendo meio-campista de ofício. A joia flamenguista tende a ficar como uma alternativa na lateral direita. O Everton entrou em campo no empate do Flamengo contra o Milionários em Bogotá pela estreia do Mengão na Libertadores da América. César Sampaio foi o primeiro a ver as qualidades do Everton Araújo como potencial para substituir o Varela, que atualmente é o titular da posição. Internamente, existe a convicção que o jovem tem um bom porte físico para jogar naquele setor defensivo. O Tite gosta de jogadores que saibam jogar por dentro e é o caso do garoto do Ninho por ter vindo do meio de campo. O próprio Varela está atuando mais na construção pelo meio, no intuito de abrir espaço para os extremos, no caso Luiz Araújo ou quando é acionado o Bruno Henrique. A expectativa é grande em lançar o Everton Araújo na equipe de cima, visto que ainda é pouca a experiência que o moleque tem no profissional. No entanto, o entusiasmo com ele toma conta da comissão técnica que vê nele um grande futuro para jogar nessa posição. As informações são do portal Coluna do Fla. O meia Adriano Nicolas já assinou seu contrato com o Flamengo. Nascido no Peru, o jogador chega para reforçar a categoria sub-20. O nome do Nicolas será incluído no bid da CBF nas próximas horas. O Adriano chega por empréstimo de 1 ano com o valor de opção de compra junto ao Alianza Lima Peru de R$1 milhão, 70% dos direitos econômicos. No sub-20, ele vai ter a concorrência da joia Lohan, que é destaque aí do sub-17, já até marcou nos profissionais e tem a confiança de toda a diretoria. Com o gol do título na final da Libertadores sub-20, o Lohan começou a ser integrado pelo Tite no elenco profissional, mas ainda pertence ao sub-20. Seja muito bem-vindo, Nicolas. O Flamengo está de portas abertas para você. Nas atividades dessa semana, o Flamengo ganhou um reforço. Isso porque o Gerson foi reintegrado e deve retornar aos jogos ainda nesse mês de abril. Excelente notícia. É importante ressaltar que a evolução do Gerson tem sido elogiada internamente e, com isso, o prazo para ele voltar a campo, que ficava entre final de abril e início de maio, deve ser adiantado. O meia, inclusive, não sente mais dores e já treina com a bola desde o início da semana. Apesar da boa notícia da evolução, o Gerson ainda não vai poder reforçar o Flamengo na grande final do Campeonato Carioca desse domingo. A finalíssima do Campeonato Carioca tem a arbitragem definida. Após reunião na tarde dessa quinta-feira, a FERJ definiu que a decisão entre Flamengo e Nova Iguaçu, marcada para as 17 horas, horário de Brasília, desse domingo, será apitada por Bruno Mota Correia, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique, Luiz Cláudio Regazzoni e no VAR Rodrigo Carvalhais de Miranda. O Bruno Mota Correia vai apitar um jogo do Flamengo pela segunda vez nesse campeonato carioca. Isso porque o árbitro também comandou a partida do Flamengo contra o Madureira em 2 de março. Naquela ocasião, o Mengão venceu por 3-0 e conquistou o título da Taça Guanabara. Ele teve uma boa atuação naquele jogo. Vale lembrar que esse árbitro é aquele que foi flagrado com a camisa do Fluminense numa comemoração junto da torcida tricolor.
Nessa sexta-feira, o jornalista Mauro César Pereira trouxe uma informação muito relevante sobre a decisão do Flamengo em relação aos salários do jogador Gabigol, caso a punição até 2025 seja mantida. Se o jogador não conseguir reverter esse cenário, ou seja, provar a sua inocência, o Flamengo não vai pagar o salário dele até que ele seja apto novamente a entrar em campo. Se por acaso o jogador tiver a punição mantida, no caso, até o ano que vem, caso isso aconteça, pela informação que eu obtive, o Flamengo vai de fato suspender o salário do jogador e o seu contrato, até que ele volte a jogar, disse lá o Mauro César Pereira. A situação, pelo que consta, não é nada simples, né? O Gabriel vai precisar de uma defesa muito bem articulada para reverter essa punição e voltar a jogar. Ele segue no Rio de Janeiro, treinando em casa junto com 2 funcionários do Flamengo para manter a forma física. O Marcos Braz conversa sempre com ele para manter o contato no intuito de não deixá-lo achar que está desamparado nesse momento. A renovação contratual também vai precisar ser colocada em jogo referente a essa punição. Se for mantida, o vínculo deve mesmo ser prorrogado automaticamente. Caso ele consiga reverter, haverá uma discussão entre as partes. Seria muito ruim para o Gabigol não receber os vencimentos mensais até o ano que vem. Ele ficaria sem nenhuma renda, ou seja, o lado financeiro pesaria bastante para ele. Seria uma espécie de 2 punições nos tribunais e também no lado econômico. Aí eu te pergunto, você acha certa essa medida do Flamengo de suspender os salários e o contrato do Gabigol enquanto ele estiver suspenso? Coloca aí! Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, você me ajudou demais. Muito obrigado. Diante do interesse das equipes europeias no zagueiro Fabrício Bruno e do desejo do próprio jogador de ser vendido, o Flamengo parece abrir uma exceção, isso porque, segundo o portal RTI Esportes, a diretoria do Mengão abriu mão dos 30 milhões de euros da multa do Fabrício Bruno e está disposta a negociá-lo por algo em torno de 18 milhões de euros, 98 milhões de reais na cotação atual. Segundo a informação divulgada pela ESPN Internacional, o zagueiro sinalizou positivamente para jogar na Europa. O Olympique de Marselha quer comprar o jogador, que está disposto a se transferir para o futebol francês. Nesse cenário, a expectativa é que na abertura da próxima janela de transferências, as partes se reúnam para conversar sobre uma possível transferência. O Fabrício Bruno está com 28 anos e possui contrato com o Flamengo até dezembro de 2028. Nessa temporada, ele já atuou em 13 jogos, sendo 11 pelo Flamengo e 2 pela seleção brasileira. Aí eu te pergunto, você acha uma boa o Flamengo vender o Fabrício Bruno, mesmo ele já tendo dito que gostaria muito de jogar na Europa? Coloca aí! A diretoria do Flamengo, junto com o Tite, vem fazendo seu planejamento visando a perda de jogadores por convocações na Copa América, além de lesões e cartões amarelos e outras coisas mais. E com isso, colocou como prioridade atualmente a contratação de um lateral e está disposto a fazer um investimento alto para isso. Enquanto isso, grandes nomes do futebol vêm sendo cogitados nos bastidores do Flamengo, como é o caso do Danilo, que está com seu futuro incerto na Juventus e aparece como uma boa oportunidade de mercado para o Flamengo. Mas, além das movimentações no mercado, a gestão vem trabalhando para aumentar o poder aquisitivo do clube, já que o presidente Rodolfo Landim quer tirar o sonho do papel da construção do estádio próprio do Flamengo nessa temporada. Diante disso, o Flamengo ainda precisou lidar com a punição do Gabigol, que ocorreu no último ano de contrato do jogador, e com isso, a diretoria precisou agir de forma rápida e garantiu a contratação do Carlinhos do Nova Iguaçu para essa posição. Apesar de ter realizado essa contratação independente da punição do camisa 10, ela acabou sendo apressada diante das circunstâncias. Mas o fator determinante
era que o jogador foi visto como uma opção barata para ser um substituto do Pedro, já que o Flamengo desembolsou apenas 600 mil euros, cerca de 3,3 milhões de reais, por 70% dos direitos do jogador, com o clube da Baixada mantendo 15% dos direitos e os outros 15% ficando aí com o jogador, conforme informações do portal Wall Sports. Vale destacar que o jogador chega ao Flamengo com um salário de 60 mil reais, bem abaixo dos padrões do elenco atual. Com um contrato de 3 anos, o Carlinho vai custar ao clube um total de 2,1 milhões de reais pelo período que vai ficar na Gávea. Diante desse acordo já fechado e assinado, o centroavante vai ser apresentado de forma oficial no Flamengo na próxima semana. Isso porque o Nova Iguaçu, clube atual do Carlinhos, ainda está disputando o título do Carioca contra o mais querido. Aí eu te pergunto, você aprovou a contratação do Carlinhos? Acha que ele vai se dar bem no Flamengo? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço para ser feliz. Pra cima deles, Mengão!